Um homem filmava a cidade. O míssil passou tão perto que ele quase não sobreviveu para contar. E não foi o único. Na mesma noite, mais de 180 pessoas foram feridas no sul de Israel. As defesas aéreas falharam. E o Irã avisou. Isso foi só o começo. E hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo, o que está em jogo e por que isso afeta o mundo inteiro. Esse vídeo que você acabou de ver é real. Foi filmado em Dimona, no sul de Israel. Um cinegrafista registrava o momento exato em que um míssil balístico iraniano passou a poucos metros de distância. É o tipo de imagem que resume o nível de escalonamento que esse conflito atingiu. E aquele míssil não caiu no vazio. O general de brigada Elad Edri, chefe do Estado-Maior do Comando da Defesa Civil israelense, foi ao local do ataque em Arad para falar diretamente à população. O que você está vendo nas imagens é a extensão real do dano. Prédios residenciais com paredes externas destruídas, crateras abertas ao lado de apartamentos, equipes de resgate trabalhando entre escombros. Mais de 80 pessoas ficaram feridas em Arad, número que depois chegaria a 116 segundo o Ministério da Saúde israelense, incluindo 7 em estado grave. A cidade de Dimona, por sua vez, registrou outras 64 vítimas. Uma criança de 10 anos foi hospitalizada com ferimentos de estilhaços em estado moderado. O número total, mais de 180 feridos em uma única noite. As imagens aéreas captadas pelos drones da United Hatzalah, um dos serviços de emergência israelenses, mostram com clareza o que um míssil balístico de médio alcance faz quando atravessa defesas aéreas e atinge uma área residencial. Pelo menos 10 edifícios foram afetados diretamente. 3 deles estavam em risco de desabamento completo. E aqui está o detalhe que gerou ondas de choque em todo o mundo militar. Os sistemas de defesa aérea israelenses falharam. Não interceptaram os mísseis. O porta-voz militar, Brigadeiro General F. Defrin, confirmou a falha publicamente. As interceptações foram tentadas, mas os mísseis, com ogivas pesando centenas de quilogramas, chegaram ao alvo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que visitou o local do ataque em Arad no dia seguinte, foi direto. A guerra não está próxima do fim, e foi mais longe. Se você quer uma prova de que o Irã coloca o mundo inteiro em risco, as últimas 48 horas deram essa prova. Mas por que o Irã fez isso? Para entender, precisamos voltar algumas horas antes dos ataques. Antes de Dimona e Arad serem atingidas, Teherã já ardia. Enormes colunas de fumaça negra subiam sobre a capital iraniana após uma série de ataques aéreos israelenses durante a noite. O que você vê nessas imagens são as consequências diretas de uma campanha que já está em sua 4ª semana, e que, ao que tudo indica, está escalando para uma nova fase. O Irã tem seguido uma lógica clara, golpe por golpe. E quando Israel atacou a instalação nuclear de Natanz, uma das mais importantes do programa nuclear iraniano, localizada a cerca de 220 km a sudeste de Teherã, o regime iraniano respondeu da forma mais simbólica e ousada possível. Escolheu como alvo Dimona, não qualquer cidade. Dimona é onde fica o Centro de Pesquisa Nuclear Negev, a instalação mais secreta de Israel, que o país nunca confirmou nem negou ser a base do seu arsenal nuclear. Enquanto o Irã atacava o sul de Israel, os Estados Unidos e Israel continuavam sua própria campanha contra as infraestruturas militares iranianas. Você está vendo agora imagens da base aérea de Isfahan sendo atingida. Colunas de fumaça negra subindo do aeródromo. Isfahan não é uma cidade qualquer. É considerada o coração do programa de mísseis balísticos do Irã, com fábricas de produção e instalações de pesquisa espalhadas pela região. Aqui está Desful, bombas guiadas, americanas e israelenses, atingindo a base aérea. Desful fica na província de Khuzistão, no sudoeste do Irã, e é uma das bases mais importantes para o armazenamento e lançamento de mísseis balísticos iranianos. Imagens de satélite analisadas por institutos especializados confirmaram a destruição de pelo menos 7 edificações na base entre o início do conflito e a primeira semana de março. O impacto acumulado dessas operações é significativo. Segundo o IDF, desde o início da guerra, a Força Aérea Israelense já realizou mais de 1.600 missões aéreas e lançou mais de 4.000 munições sobre o Irã. 300 lançadores de mísseis foram neutralizados, jatos de combate como os F-14 iranianos foram destruídos no solo em Isfahan. A marinha iraniana foi golpeada de forma severa, embarcações afundadas, bases costeiras atacadas. A capacidade de retaliação do Irã está diminuindo, mas como Dimona e Arad mostraram, ainda não chegou a zero. A frente iraniana não é o único teatro ativo. Você está vendo aeronaves israelenses demolindo a ponte sobre o rio Litani, em Qasmiyeh, no sul do Líbano. Essa ponte é um dos principais pontos de conexão entre o norte e o sul do país, uma rota vital para o movimento de pessoas, suprimentos e, segundo Israel, também de armas e combatentes do Hezbollah. O presidente libanês Joseph Aoun
condenou o ataque chamando-o de injustificado e alertando que pode ser um prelúdio para uma invasão terrestre. O exército israelense afirmou que continua realizando novos ataques no Líbano contra a infraestrutura do Hezbollah, mas Israel não está operando apenas no Líbano e no Irã. Há também uma guerra informacional em curso. O Irã anunciou ter abatido um caça F-15 americano. O exército dos Estados Unidos foi rápido e categórico. Nenhum jato foi perdido. A afirmação iraniana é falsa. Esse tipo de disputa de narrativa faz parte do conflito tanto quanto os mísseis. Teherã precisa mostrar à sua população que está infligindo custos reais ao inimigo. Washington, por sua vez, precisa demonstrar superioridade operacional tanto para aliados quanto para o público americano. O que é verificável. Até o momento, nenhuma evidência independente confirma a destruição de um F-15 americano. O que quer que façamos, faremos juntos. Essa frase de Netanyahu resume a natureza da aliança entre Israel e os Estados Unidos nesse conflito, mas as últimas semanas também revelaram tensões reais entre os dois líderes. Trump ameaçou publicamente destruir e obliterar as usinas de energia iranianas se Teherã não reabrir completamente o Estreito de Hormuz em 48 horas. A mensagem foi postada no Truth Social na noite de sábado, com contagem regressiva incluída. Netanyahu, por sua vez, afirma apoiar a posição americana. Acho que o presidente Trump sabe exatamente o que está fazendo. A relação entre os dois é de parceria estratégica, mas cada um tem sua própria lógica. Israel quer eliminar a capacidade nuclear e de mísseis do Irã, e, segundo Netanyahu, transformar o Oriente Médio além do reconhecimento. Trump quer vitória rápida, preços de petróleo controlados e que outros países paguem a conta da guerra. E é exatamente nesse ponto que o chanceler russo Sergei Lavrov entra com sua leitura. Lavrov afirmou que os Estados Unidos declararam oficialmente que só se importam com o próprio bem-estar e foi direto. Eles não estão mais escondendo o fato de que tudo isso é por causa do petróleo. A visão russa sobre esse conflito é conhecida. Moscou se opôs às operações americanas e israelenses contra o Irã, parceiro estratégico da Rússia. Agora, o Japão sinaliza que poderia mobilizar sua marinha para uma operação de desminagem no estreito, caso um cessar-fogo seja alcançado. A declaração veio de Toshimitsu Motegi, e embora tenha sido apresentada como hipotética, é historicamente significativa. O Japão tem uma constituição pacifista que restringe o uso de suas forças armadas, mas o país depende de cerca de 95% de suas importações de petróleo vindas do Golfo Pérsico. A pressão sobre Tóquio para agir é enorme. Ao mesmo tempo, mais de 22 países, incluindo Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, assinaram uma declaração conjunta exigindo que o Irã cesse imediatamente os ataques a embarcações e reabra o estreito ao comércio internacional. Mas o Emirado foi além das palavras. Os Emirados Árabes Unidos estão preparando suas forças armadas para uma possível operação militar no Estreito de Hormuz, e o Reino Unido não ficou de fora. Londres enviou um submarino nuclear para o Mar Arábico, armado e pronto para uma escalada caso o conflito se intensifique. A falha dos sistemas de defesa aérea israelenses em interceptar os mísseis que atingiram Dimona e Arad não foi acidente. Pode ter sido resultado de uma mudança tática deliberada por parte do Irã. Teherã passou a usar mísseis equipados com ogivas de fragmentação. Diferente das ogivas convencionais, as ogivas de fragmentação liberam estilhaços em área ampla ao explodir. Agora eu quero ouvir você. O que você acha? O Irã vai ceder e reabrir o Estreito de Hormuz ou vai escalar ainda mais? Trump vai cumprir a ameaça de destruir as usinas de energia iranianas? Deixa sua opinião aqui nos comentários, sem filtro, sem censura. Aqui é o espaço para o debate real.